Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre o direito administrativo. Vamos falar do Instituto da Descentralização, Centralização, Desconcentração e a concentração por fim. Nós vamos começar essa mini aula 10 a 15 minutinhos, tá? Para termos uma ideia do que seja a desconcentração e a descentralização. Vamos supor que aqui dentro, aqui é um órgão responsável por administrar, por fazer os serviços, por tudo no estado, no município ou mesmo na república, ok? Quando o serviço é prestado aqui dentro pelo próprio órgão, diz-se que existe uma concentração de responsabilidade ou uma concentração, vou colocar um quadradinho para diferenciar, uma concentração de serviço, ok? Mas é muito serviço, é muita coisa a ser prestada, é na saúde, é nas finanças, é em obras, é no esporte, é uma série de quesitos a serem feitos. Então o que acontece? Acontece aqui uma desconcentração de responsabilidade, uma desconcentração de competência. Nessa desconcentração dentro do próprio órgão, são criados outros órgãos. Aqui o esporte, aqui a saúde, aqui as obras e aqui as finanças do município ou do estado. Deu para entender bem? Desconcentração, tá? Ela tira de dentro, mas continua dentro do âmbito do órgão essas responsabilidades. Mas, Humberto, não foi suficiente ainda. O Estado ainda não consegue administrar, não consegue prestar um bom serviço, não consegue ainda dar conta de toda a estrutura. Então, acontece um outro fator aqui. Ele sai para fora desse estado, ele sai para fora do órgão. Então, ele descentraliza essas competências, criando entidades com a responsabilidade ou com a competência de prestar esses serviços que o órgão não consegue prestar internamente, concentrando ou simplesmente desconcentrando. Tá? Então, quando se criam órgãos, estamos falando em desconcentração. Desconcentração. Olha bem, órgãos. Um macetezinho para não esquecer na hora da prova, tá? Desconcentração, olha a vogal, órgão, os dois Os, tá? E quando existe a descentralização, criam-se entidades. A prova, descentralização, entidade. Olha de novo aqui, ó. Tá vendo o macete para não esquecer na hora da prova? É comum, tá, que se aconteça uma confusão na hora, uma dúvida, e acaba embarcando na pegadinha do professor. Tá? Agora, supondo que o Estado está quebrado, o Estado quebrou, não tem mais condição de manter essas entidades funcionando para prestar o serviço. O que acontece? Essas entidades que prestam esses serviços periféricos, eles são extintos por algum motivo e acontece uma centralização. Centraliza novamente os serviços. Continua desconcentrado, mas centraliza. É a forma inversa da descentralização. Ainda assim não foi suficiente, o Estado continua quebrado. O órgão continua não conseguindo pagar esses órgãos, essas entidades. O que acontece? Veja, acabou com esses órgãos, acontece o quê? Uma
concentração. Obviamente, a forma inversa da desconcentração. Tá? Entende-se também que uma uma centralização pode ser também uma desconcentração. Porque simplesmente concentrou, mas continua centralizado no órgão essa prestação de serviço. Deu para entender? Faz um desenhozinho aí, dá um pausezinho aí, faz o desenho que é importante para o entendimento desse começo. Só uma palhazinha para a gente entender o que vamos falar hoje. Porque quando se falar nesse instituto, obviamente vamos nos remeter para esse desenho para sanar qualquer dúvida. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar falando então do Estado. Estado. O Estado soberano. Estado soberano. O Estado soberano, que é, no Brasil, a República Federativa do Brasil, que é uma pessoa jurídica caramba, minha letra é feia demais. Vamos lá, um P mais bonito. Pessoa jurídica de direito público externo. Não se esqueçam desse externo. Por que não me esqueceram, Beto? Porque é a República quem representa o país externamente. Em reuniões, em convenções, em tratados. Tá? Pode a União representar também? Depois vamos ver qual a diferença entre a República e a União. Pode a União representar também? Pode também, vez ou outra, mas a União é direito interno. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Mas por que você falou isso, Humberto? Da República? É simples. Vamos desenhar um Brasil aqui mal e porcamente. Vamos lá no Rio Grande do Sul, vamos voltar. Bom, ficou parecendo a América do Sul, né? Bom, o Brasil, concentradamente, administra, faz os serviços, cria as leis, julga, mas não consegue, porque olha o tamanho do país, olha o tamanho, quantos estados, quantas coisas hão de se fazer num país desse tamanho, nessa imensidão. Então nós temos aí o primeiro exemplo de desconcentração, que é a desconcentração política. Ele vai criar o poder executivo, o poder legislativo e o poder... Olha meu L. Caraca. E o poder judiciário. É fácil, Humberto. Muito fácil. Desconcentrou, criou-se os três poderes, que são independentes e harmônicos entre si. Lembra da Constituição? Ok, está lá no artigo 4º da Constituição. Criou-se os três, mas é uma desconcentração meramente política. Essa desconcentração é uma desconcentração política. Olha o detalhe importante. Depois vamos ver por que eu estou falando isso. Ok, desconcentrou, criou-se os três, lembram? Órgãos, letra O. Criaram-se esses órgãos, mas mesmo assim não é o bastante para poder administrar um país dessa magnitude, dessa grandeza. Então, o que aconteceu? Então nós vamos simplesmente descentralizar e vamos criar a União. Lembra que eu falei para vocês que existe uma diferença entre a República e a União? Pois é, a República quer dizer a União, os estados,
o DF, que é o nosso famoso Distrito Federal, e os municípios. Aqui tem-se uma ideia de uma descentralização também política, mas são órgãos? Não, não são órgãos, são entidades. Olha bem, entidades que são uma descentralização também política. Um macete para não esquecer na hora da prova, hein? Órgão, olha a letra O. Desconcentração. Desconcentração. Olha o O de desconcentração. E entidade, olha o E de descentralização. Não esqueça na hora da prova, isso é importante, hein? Olha bem, toda hora tem que falar isso, tá? Muito bem. Acontece que quando se cria órgãos, existe uma hierarquia com relação ao órgão criador. Mas por que, Humberto? É simples. Esses órgãos, eles fazem parte de quem os criou. Eles não têm personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é quem criou. Tá? Vamos supor aqui que existe a Secretaria da Saúde, tá? Nessa desconcentração. Então, aquele usuário, aquele particular, se sentiu lesado quando foi atendido, o médico não atendeu, passou a noite no hospital, e ele quer uma reparação moral ou material que seja. A quem que ele vai acionar juridicamente? Vai acionar a Secretaria da Saúde ou vai acionar o Estado? Exatamente, ele vai acionar o Estado, porque o Estado é que tem a personalidade jurídica. O órgão não, ele simplesmente é parte, então existe uma hierarquia. Ok? Agora, quando se trata da descentralização, aí não existe hierarquia, porque são entidades, são independentes, tá? Eles podem se auto-administrar, se autogovernar, eles podem tudo. Podem criar, inclusive, a sua Constituição, a União, os Estados, menos o Distrito e o Município. Tá? Esses aqui criam leis, não criam uma Constituição separada. Então, aqui, nesse caso, não existe uma hierarquia, existe apenas um controle finalístico, tanto da entidade, quanto das pessoas que gerem essa entidade. É um controle finalístico, porque senão também vira uma bagunça, né? Vamos lá, vamos continuar. Nesse diapasão, o que podemos entender é o seguinte. Politicamente, está formada a nossa desconcentração e a nossa descentralização. Tá? Mas agora existe também uma desconcentração administrativa, uma desconcentração e uma descentralização administrativa. Como que é isso, Humberto? Explica pra gente. Explico sim. Vamos lá de novo com a minha bolinha, que é o órgão, e aqui é o serviço prestado. Quando esse órgão, tá, não consegue administrar, ele vai criando outros órgãos. Nós já falamos no início da aula, que são as secretarias. Secretarias, no caso de um município, né, estamos falando, pegando uma coisa menor, secretarias. Criou-se esses órgãos. Isso aqui é uma desconcentração administrativa. Tá? Não conseguiram ainda administrar, então vamos sair. Humberto, vai criar outra união? Vai criar outro estado? Não, aquela é política, lembra? Essa aqui estamos falando de administrativa, descentralização administrativa. Então o que vamos criar, Humberto? Vamos criar autarquias, tá? Empresas públicas, sociedades de economia mista, e finalmente fundações públicas. Fundações públicas. Só isso?
Não, podemos também criar delegações aos particulares. Particular, meu i ficou agarrado ali. Vou dar uma apagadinha aqui. Particular. Ok? Que R. Bom, vamos falar de cada um, para termos uma ideia. Muito bem, preciso criar uma autarquia. O que eu faço, Humberto? Eu vou lá, vou no cartório e crio... Não. Essa autarquia, tá? Ela é uma pessoa jurídica de direito público que é criada por lei específica. Edita-se a lei, cria-se uma autarquia e pronto, está formada a autarquia. Pessoa jurídica de direito público. Vamos por aqui primeiro. Uma empresa pública. Também lei específica. Mas o que seria uma empresa pública? É uma empresa que tem somente capital público, não tem capital do particular. Um exemplo disso é a nossa gloriosa Caixa Econômica. A Caixa Econômica, ela não tem dinheiro do particular, somente dinheiro público. Ok? Como foi criada por lei específica, tem dinheiro público, ela também é regida pelas leis que regem a administração pública. Contratação através de concurso, Lei 8666, que é a lei de licitações para compras, né? E vamos também dizer que a sociedade de economia mista também é regida por essas leis. Contratação através de concurso, Lei 8666, mas neste caso aqui, o dinheiro, o capital, não é todo público. Tá? Ela também tem capital do particular, mas também é uma pessoa jurídica de direito público, mesmo tendo dinheiro, capital do particular. 50% mais um do governo, o governo é que administra basicamente a sociedade de economia mista. Mas todos são direito público? Não. Temos uma, que é a fundação pública. Essa também é criada por lei específica, tá? Essa aqui não é criada por lei específica. Essa aqui, lei que autoriza a criação. Essa aqui carece de registro, tá? Fundações públicas de direito público. Existem também, não confunda as fundações públicas de direito privado, que existem muitas. Exemplo, a Fundação Ayrton Senna, a Fundação Xuxa e aí por diante, que são de particulares. Tá? E como que delegamos, Humberto, para um particular? Você falou ali que o particular também pode exercer a função pública? Pode sim. É por colaboração, tá? É através de delegação para execução, ok, desse serviço. Nós podemos fazer de duas formas. Podemos fazer através de outorga, nesse caso da outorga, disse que a doutrina diz que assume-se tanto o serviço quanto a titularidade do serviço. Tá? E tem a delegação. A delegação assume-se apenas o serviço. Com detalhe, tá? Outorga, prazo indeterminado. Olha o ó, as vogais. E delegação, prazo determinado. Olha a consoante. Determinado. Outorga, a lei permite, tá? Ato unilateral, um ato administrativo. E a delegação é negocial, é um contrato entre as partes. Por isso tem prazo determinado, porque todo contrato tem que ter seu prazo determinado. Agora, quem falou tudo isso, Humberto? Que podemos fazer desconcentrar e tudo? Muito bem. Em 1967, uma lei, a lei número 200 de 1967, ela fala tudo isso. Que o Estado pode descentralizar, que o Estado pode centralizar, que pode desconcentrar e pode concentrar também. Ok?
Hoje foi só uma ideia do que é essa maravilha desse aglomerado de leis e de palavras complicadas, de outorga, delegação, mas que eu acho que ficou de uma forma bem simples e dá para a gente, pelo menos, iniciar essa matéria. Eu fico muito agradecido, um grande abraço a todos e não esqueçam o que eu falo. Assistam o vídeo, leiam a lei, é muito importante, tá? E atenção na hora da prova, não vamos cair na pegadinha. Um grande abraço e fiquem com Deus.